Bom dia, turma. Aqui é o capítulo, a unidade 6, né, que eu fiquei para passar para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial, né, que a Segunda Guerra foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências organizadas em duas alianças militares opostas, os aliados e o eixo, tá? Causas, né? Uma das causas, né, foi as primeiras décadas do século XX, que foram marcadas por um conflito de ordem mundial e por uma crise financeira que modificaram as relações, né, políticas em toda a Europa. Então, para analisarmos o motivo que levaram ao surgimento da Segunda Guerra Mundial, temos que avaliar as consequências da primeira guerra, que foi de 1914 a 1918, que ficaram mal resolvidas. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela se iniciou após o período de paz, que ficou conhecido como Belle Époque, e onde que acabou por envolver nações europeias que tinham assim grande rivalidade entre a França e a Alemanha, onde que disputavam o território da Alsácia-Lorena, e entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, pois os húngaros queriam manter o seu domínio sobre a região da Sérvia. E além disso, a crise econômica dos anos de 1920 e 1930 que foi piorada, com a quebra da Bolsa de Valores, de Nova York, onde que deixou as nações europeias em crise e complicando ainda mais as relações entre os países. É uma imagem, da Segunda Guerra Mundial, que matou de 50 milhões de pessoas e dividiu o mundo em dois blocos políticos antagônicos. Diante desse panorama político e econômico do século XX, podemos resumir o motivo que levaram à Segunda Guerra Mundial em as rivalidades das nações europeias, onde eram existentes na Primeira Guerra e continuaram mal resolvidas até aumentaram. Então, a severa punição imposta à Alemanha pelo Tratado de Versalhes, ele despertou um forte, xenofobia, entre os alemães que achavam injustas as punições, como a proibição da organização de um exército. E com isso, estava possibilitando aí o desenvolvimento de uma indústria bélica, sobretudo o alto valor das indenizações a serem pagas a países como França, Inglaterra e Estados Unidos. Gerou então grave crise financeira na pátria alemã. A crise econômica de 1929, que ficou caracterizada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ela atingiu várias nações no mundo, onde houve uma diminuição de exportação e importação, visando ainda uma maior protecionismo econômico. Protecionismo aí são medidas econômicas de um Estado para aumentar as exportações e diminuir ou proibir as importações. Então, para os Estados Unidos, iniciar ou provocar uma nova guerra seria a solução ideal para a sua indústria de armamentos, que também foi atingida pela crise. Onde que no cenário gerado pela crise de 1929, algumas nações buscaram fortalecer suas economias internas ou até mesmo o liberalismo econômico. Então, as nações europeias construíram regimes ditatoriais, autoritários e totalitários. Eram regimes de ultradireita que surgiram em países como Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Japão e até mesmo no Brasil, que foi durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Aqui é uma imagem mostrando que a Alemanha ela desenvolveu uma indústria bélica, e organizou também um exército
apesar de todas as proibições impostas, né, pelo Tratado de Versalhes. Adolfo Hitler e o fortalecimento do nazismo, que aconteceu no ano de 1933, subiu ao poder um ultradireitista que fez do nazismo a política cotidiana dos alemães. Adolfo Hitler, como já foi dito, o nazismo era uma ideologia política que defendia a total intervenção do Estado na economia, na política e na sociedade. Além disso, os cidadãos perdiam suas liberdades individuais e coletivas, tendo de defender o regime de todas as formas, sem contestar a figura de seu líder, nesse caso Hitler. Em outras palavras, era um regime político baseado no totalitarismo. Assim como a maioria das nações no mundo, a Alemanha atravessava a crise financeira nos anos de 1930, e onde que essa situação de desemprego, recessão e inflação ela abriu a possibilidade para que surgissem vários governos autoritários e totalitários. E foi o que aconteceu na Alemanha. Mas, para conseguir o controle social, Hitler usou uma forte propaganda de nacionalismo que buscava despertar à sociedade o amor exagerado à pátria, estimulando aí o culto a símbolos, bandeiras e líderes até atingir um estágio em que não seria contestado por seu povo. Hitler controlou a imprensa e direcionou-a para fortalecer sua figura e sua importância à frente da Alemanha. Com essa forma, ele conseguiu o apoio de mais de 70% da população alemã, principalmente os jovens, que correspondiam a 50% da sociedade. Aqui uma imagem com o uso de uma eficiência máquina de propaganda ideológica, liderada por Joseph Goebbels e Adolfo Hitler. Construiu aí a imagem, Salvador da Pátria, levando milhares de alemães a acreditar que ele retomaria a estabilidade econômica da Alemanha e que seu império duraria 1000 anos. Do outro lado, o liberalismo econômico característico de nações como Estados Unidos, Inglaterra e França também estava em crise, enquanto que as nações que viviam seus regimes totalitários e nazifascistas começaram a crescer e se consolidar, incomodando os liberais. A Segunda Guerra Mundial foi caracterizada por perseguições étnicas, raciais, pela defesa do arianismo, que era o entendimento dos alemães de que seria uma raça superior, e intervenção do Estado na economia das nações totalitárias, além do fato de Hitler desejar expandir ao máximo o território alemão. E o principal objetivo era econômico, para o chamado do eixo. Através da propaganda, Hitler atribuiu ao Tratado de Versalhes a responsabilidade pela crise econômica e o desemprego, que a Alemanha chegou a 6 milhões em 1932. Também afirmava que o pagamento realizado às nações vencedoras da Primeira Guerra Mundial servia para os judeus construírem indústria e comércio, um dos motivos que levaram Hitler a persegui-los. Então, dessa ideia aí, foram absorvidos pelo povo, que viu algumas medidas tomadas por Hitler como a solução para recuperar a economia alemã. Hitler ele interviu na economia realizando diversas obras públicas, além de incentivar a construção de indústria de armas. Com isso, diminuiu bastante o desemprego, o que fez com que grande parte do povo alemão desse total apoio às nações nazistas do mundo. As convenções nazistas em Nuremberg e as aparições públicas de Adolfo Hitler faziam parte de um complexo sistema de propaganda para fanatizar a população alemã.
A política externa de Hitler, ela visava controlar as regiões onde tinham matérias-primas, né, que eram fundamentais, né, para a indústria alemã. Então, visto que não as possuíam em seu território, então dessa forma, o que eles fizeram? Eles invadiram, né, regiões em busca de petróleo, de carvão e de ferro. Por exemplo, de início, essa expansão do Estado alemão não foi combatida, onde a Europa liberal acreditava que a União Soviética de Stalin e seu comunismo era perigo real para o liberalismo econômico e o mundo. Na verdade, né, eles acreditavam que a Alemanha não havia se preocupado das punições impostas pelo Tratado de Versalhes. Então, não representaria uma ameaça. Grande engano, pois a Alemanha, fortalecendo sua indústria e tendo acesso a matérias-primas fundamentais, logo seria principal fator para o início da Segunda Guerra Mundial. Imagem de Stalin, muitos países fizeram vista grossa para as anexações, né, de Hitler, pois achavam que ele combateria o socialismo soviético, que era liderado por Stalin. Os antecedentes da Segunda Guerra, né, foi o fortalecimento da política interna, que era baseado no intervencionismo das nações nazifascistas, onde garantiu que iniciasse seu processo de expansão pelo mundo. Seu objetivo era o quê? Era fortalecer suas economias, se apropriando, né, das matérias-primas fundamentais, que era para garantir a indústria, principalmente a de armas. Essa expansão foi assistida impassivelmente pelas nações liberais como França e Inglaterra. Na verdade, além de querer evitar conflito direto com os nazifascistas, elas viam no expansionismo ultradireitista uma forma de combater o crescimento do comunismo no mundo e a consolidação política da União Soviética de Stalin. Então, nesse processo de expansão, dois fatores políticos foram decisivos para a consolidação da ideologia nazifascista. Foram eles: a política do apaziguamento, que constituiu na neutralidade e omissão que era das nações liberais europeias, que eram representadas na instituição política da Liga das Nações, que, em outras palavras, né, era enquanto o nazifascista não ameaçasse seus territórios ou suas possessões, países como a França e a Inglaterra não iriam intervir nas ações da Alemanha, do Japão e da Itália. O Pacto Anticomitê, que era direcionado contra a União Soviética, firmado por Alemanha e o Japão, esse acordo ele foi montado em retaliação à política de Stalin, que era diferentemente das nações liberais. Visou evitar e barrar o crescimento expansionista, né, dos nazifascistas. Os japoneses almejavam o controle de países da Ásia, como a Coreia e a China, que estavam, né, sob a área de influência soviética. E em 1939, os italianos aderiram ao pacto e formando aí o chamado eixo, né, a aliança que foi mantida durante toda a Segunda Guerra Mundial. O Pacto de Anticomitê, que foi em 1936, entre o Japão e a Alemanha, ganhou, né, em 1937 a participação da Itália, formando um grupo que mais tarde seria conhecido como Eixo. Hitler e Mussolini, na imagem aqui, eles perceberam que tinham algo em comum, e era o fascismo. Seguindo a política do pangermanismo, né, que pangermanismo ele foi um movimento político, né, nacionalista do século XIX, né, onde ele defendia a união dos povos germânicos da Europa, né, central, tá? E onde ele tinha, né, o objetivo de unir
sobre uma mesma nação todos os povos que tivessem origem germânica, tá? Da Alemanha, realizando a chamada Lei de Anschluss, que foi a anexação, né, da Áustria ao Estado alemão. Então, essa política despertou uma reação da minoria germânica que vivia nos Sudetos, né, na Tchecoslováquia. Após a anexação da Áustria, Hitler ele se colocou como defensor dessa minoria. Essa movimentação ela causou uma crise diplomática e política, né, que poderia gerar um conflito bélico na região. Então, foi justamente nesse momento que a Inglaterra e a França, por meio da Liga das Nações, saíram de sua neutralidade e começaram a se preocupar com a movimentação dos nazifascistas. Que é uma imagem, né, com os ânimos exaltados, o parlamento recebe a notícia de Hitler sobre a anexação da Áustria. Então ele estava preparando o palco para anexar também os Sudetos, né? Sudetos que eram habitados por uma população de língua alemã. Os Sudetos também ele tinha o nome de uma cadeia, né, de montanha nas fronteiras entre a República Tcheca e a Polônia e a Alemanha, por metonímia, né, o termo designa também as populações de origem alemã, né, dessas regiões. A saída buscada para mediar as divergências entre a Tchecoslováquia e a Alemanha foi a diplomacia política por intermédio da chamada Conferência de Munique, e em 1938 ela teve a participação de representantes da Alemanha, França, Inglaterra e Itália, definindo que a Alemanha anexaria regiões pertencentes à Tchecoslováquia, mas, em compensação, estaria proibida de continuar seu processo de expansão e resolveria todos os problemas, né, pela diplomacia, aonde que o acordo foi realizado, mas não foi cumprido. Então, o chamado eixo continuou seu processo de expansão política e territorial na Europa. O fim da paz e o início da guerra. O acordo da Conferência de Munique, firmado em 29 de setembro de 1938, não foi cumprido pelos alemães e os demais integrantes do eixo. Na prática, a Alemanha manteve sua política expansionista visando inicialmente dominar todo o leste europeu. Dois aspectos nessa política foram aumentados para os alemães: a invasão da Polônia e da Tchecoslováquia. Essas nações eram ponto estratégico decisivo para a consolidação do controle da Europa e por parte do eixo. Na Tchecoslováquia, o objetivo era garantir o domínio sobre importantes regiões com matérias-primas, né, para a industrialização alemã, como o petróleo e o carvão. E o caso da Polônia, ela foi o centro para o início da Segunda Guerra Mundial. Para muitos historiadores, a invasão à Polônia foi decisiva para que se formasse um bloco de aliados, né, liderado por França, Inglaterra e Estados Unidos. O objetivo, né, dos alemães era construir uma estrada ferroviária para chegar à Prússia Oriental, onde estava separada por uma faixa de terra cedida à Polônia em 1919, e é onde que ficou conhecida como Corredor Polonês. Aqui estou mostrando o mapa, né? A política expansionista de Hitler, né? Onde que buscou inicialmente dominar a área com matérias-primas importantes, né? Como a Polônia, a Tchecoslováquia e a Áustria. Okay? Essa movimentação da Alemanha na Polônia ela causou uma grande reação. França e Inglaterra buscaram estabelecer uma aliança com a Polônia para garantir sua proteção diante das
e vestida, né, de Hitler. Então essa proteção se estendia à Romênia e à Grécia. Foi essa aliança que levou Stalin a assinar o Pacto Germânico-Soviético em agosto de 1939, por temer que os aliados, né, pudessem usar essa situação para atacar e invadir a União Soviética. Outros pontos desse acordo dividiria a Polônia entre alemães e soviéticos. Dificilmente algo ou alguém conseguiria evitar que Hitler invadisse a Polônia. O Pacto Germânico-Soviético retirava inicialmente os soviéticos de um possível conflito, o que facilitava ainda mais a ofensiva dos alemães na Europa. Então a indústria de armamento alemã estava bem moderna e desenvolvida, produzindo armamentos e carros de guerra bastante eficientes. Sendo assim, em 1º, de setembro de 1939, usando uma tática de ataque, coordenado com infantaria, tanques e aviões, que ficou conhecido como Blitz, Guerra Relâmpago, os alemães invadiram a Polônia e derrotaram as tropas polonesas. Essa atitude fez com que a Inglaterra e a França declarassem guerra contra o eixo. Estavam formados os dois blocos da Segunda Guerra Mundial. Um lado, os aliados, que incluíam os franceses, ingleses e depois americanos. E do outro, alemães, italianos e japoneses, formado o eixo. Aqui estamos mostrando uma imagem da paz à guerra, que foi inicialmente Stalin e Hitler, que fizeram um pacto de neutralidade da União Soviética na guerra, que ficou conhecida como o Pacto Germânico-Soviético. Em 1941, Hitler invadiu o território soviético. Começava de fato uma guerra mundial. A Primeira Guerra foi violenta e intensa, mas ficou limitada ao continente europeu. Já a Segunda Guerra, ela atingiu vários continentes, inclusive o asiático. Para se ter ideia, a lista dos países que apoiaram direta ou indiretamente dos aliados inclui Áustria, Brasil, Canadá, China, Índia, Nova Zelândia, África do Sul, além dos diversos países europeus que foram invadidos, como a Grécia. Já o eixo teve auxílio da Hungria, Romênia, Bulgária e entre outros. Os aliados versus o eixo. Após o início da Segunda Guerra Mundial, com a conquista da Polônia e por parte dos alemães, Hitler buscou conquistar outras regiões, visando não só se apoderar de outras matérias-primas para sua indústria, mas também querendo garantir o financiamento necessário para manter a guerra e prosseguir com o seu processo de expansão política e territorial na Europa. Sendo assim, entre outros lugares, invadiu Noruega e Dinamarca. Foi o objetivo da Alemanha para obter o aço produzido nestes países e também poder navegar sem ameaças pelos mares Báltico e do Norte. Os Países Baixos, a região formada por Holanda, Luxemburgo e Bélgica, interessava a Alemanha como ponto estratégico para atacar a França. Derrotar a França era importante para Hitler, estabeleceu seu domínio na Europa continental e também a investida fulminante contra Paris e outras cidades, forçaram os franceses a assinar um armistício em 1940. A Grécia e a Iugoslávia, a Itália, ela começou com uma ofensiva pelos Balcãs em 1940, dominando a Albânia e tentando invadir a Grécia.
mas foi barrado. Como era uma região estratégica, Hitler decidiu ajudar a Itália, junto com os italianos e búlgaros. Esses búlgaros, os alemães dominaram a região em 1941. O auge da Alemanha nazista da Segunda Guerra Mundial foi a conquista da França, principalmente a capital francesa de Paris. Essa imagem representando os Estados. Em 1940, a Alemanha começou a patrulhar as águas do Oceano Atlântico com seu submarino. Era para impedir que os Estados Unidos e outros países da América enviassem suprimentos para os aliados europeus. Então, os alemães também começaram uma campanha aérea, tá, contra a Inglaterra, onde conseguiu, né, se proteger. Mas, por sua vez, o Japão continuou a se expandir no Sudeste Asiático, invadindo a China, a Indochina, que são as atuais Vietnã, Laos e Camboja, né? As Filipinas, a Tailândia, a Birmânia, tá? E o Hong Kong, bem como as ilhas da Oceania. Nesse mesmo ano, a Itália, que já havia invadido a Etiópia, a Eritreia na década de 1930, ela começou a ser mal sucedida, né? Campanha da expansão pelo norte da África, invadindo o Egito. Então, os britânicos, reforçados por tropas indianas e australianas, contra-atacaram, levando a Alemanha a socorrer os italianos. As forças do eixo conseguiram avançar nessa região, mas a partir de 1941 começaram a perder território e serem, por fim, expulsa da África em 1943. Então a União Soviética também não ficou parada, além de ocupar sua metade da Polônia ainda em 1939, invadiu a Finlândia por força de ameaça, ocupou também a Lituânia, a Estônia e a Letônia. A reação dos aliados, né, até 1941, o eixo vinha tendo sucessivas vitórias e via seu projeto político e econômico de consolidar com a da Segunda Guerra Mundial, caso o domínio do eixo fosse concretizado, né, onde traria sérias consequências ao mundo. E isso especialmente por conta de quem? Das ideias preconceituosas e antissemitas, né? De quem? Hitler. Milhões de judeus civis já haviam sido mortos ou perseguidos pelo nazista. Mas a bem-sucedida escalada do eixo foi afetada por um episódio que envolveu diretamente 3 nações: o Japão, a China e os Estados Unidos. A rivalidade entre o Japão e a China vinha de séculos. A China saía de uma guerra civil e os japoneses, né, cuja intenção era controlar a matéria-prima chinesa, entre elas o petróleo, se aproveitaram, né, disso e invadiram a Manchúria em 1931. Mas só em 1937 eles tentaram uma invasão em larga escala. Os nacionalistas chineses, né, era liderado por Chiang, contava com o apoio dos Estados Unidos, que ainda não havia encontrado na guerra. Para se antecipar aos Estados Unidos, o Japão atacou a base americana de Pearl Harbor, né, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941. Foi então que o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt declarou guerra ao eixo. Aqui nessa imagem está mostrando o ataque dos japoneses, né, à base de Pearl Harbor, no Havaí. Fez com que os norte-americanos entrassem na Segunda Guerra Mundial.
A entrada dos Estados Unidos foi decisiva para que os aliados ganhassem força para enfrentar o eixo. Os norte-americanos não pretendiam se envolver no conflito devido à péssima experiência da Primeira Guerra Mundial, que foi um dos fatores para a crise econômica mundial dos anos de 1930. Mas o ataque japonês convenceu a opinião pública e o Congresso que os norte-americanos deveriam entrar na guerra, o que acabou mudando os rumos do conflito. Em junho de 1941, a despeito do pacto firmado com Stalin, Hitler invadiu a União Soviética com mais de 3 milhões de soldados e em 1925, no seu livro Minha Luta, Hitler dava a entender que a Rússia continha os recursos necessários para a sobrevivência do povo alemão. Então, a União Soviética consistia em mais da metade da Europa e tinha grandes reservas de petróleo. Após a invasão, os soviéticos, temendo perder seu território para os alemães, entraram na guerra do lado dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, numa nova composição do bloco dos aliados, já que a França estava dominada pelos alemães. Inicialmente, as vitórias alemãs no fronte oriental foram arrasadoras, mas os soviéticos utilizaram a tática da terra arrasada, destruíram tudo antes que os alemães chegassem. E, aliados a um inverno rigoroso e à fome, os soviéticos inverteram o jogo e foram empurrando os alemães até Berlim. As primeiras grandes derrotas do eixo anunciavam o início de sua queda. Os norte-americanos, que possuíam uma frota naval muito forte, impuseram seguidas derrotas ao eixo, mas foi a Batalha de Stalingrado, em 1942, quando os soviéticos resistiram ao ataque nazista. Aproveitando-se do forte inverno soviético, que representou um duro golpe no exército alemão, milhares de soldados morreram de frio e fome. Em julho de 1943, houve outra grande derrota alemã, no confronto com o soviético na Batalha de Kursk. Nesse mesmo ano, após Mussolini ser destituído pelo rei Victor Emanuel III, que nomeou como primeiro-ministro Pietro Badoglio, a Itália se rendeu através do armistício de Cassibile, firmado em 8 de setembro. Mussolini escapou com a ajuda dos alemães, que ocuparam a Itália até 1945, mas foi executado em abril desse ano por rebeldes italianos. Essa imagem é do desembarque das tropas aliadas na França, o chamado Dia D, que foi o dia decisivo para a vitória dos aliados sobre o eixo. Foi o maior golpe contra o eixo, que foi em 6 de junho de 1944, conhecido como Dia D, após a Conferência de Teherã. Os aliados eles criaram um plano para libertar a França, o que permitiria investir contra o território alemão. Então, com uma gigantesca força de navios e aviões, os aliados invadiram o norte da França e foram ganhando terreno. Em 1944, libertaram Paris, E em janeiro de 1945, as tropas aliadas chegaram às fronteiras do oeste da Alemanha, enquanto que os soviéticos fizeram o mesmo ao leste. E o último ato da guerra na Europa se deu em abril de 1945, quando Hitler suicidou-se em seu banco, Poucos dias depois, em 7 de maio, os alemães se renderam completamente. No entanto, o maior golpe contra o eixo foi dia 6 de julho de 1944, conforme citado o dia D, após a Conferência inteira.
Os aliados criaram um plano para libertar a França, o que permitiria investir contra o território alemão. E com a gigantesca força de navios e aviões, os aliados invadiram o norte da França, né, onde foram ganhando terreno e em 1944, né, libertaram Paris. Em janeiro de 1945, as tropas aliadas chegaram às fronteiras do oeste da Alemanha, enquanto os soviéticos fizeram o mesmo ao leste. O último ato da guerra na Europa se deu em abril de 1945, quando foi que o Hitler se suicidou-se. Com a rendição da Alemanha, né, o único núcleo do eixo que restava era o Japão. Então, nessa fase, né, de desespero, os japoneses usavam o chamado kamikaze, né, que eram pilotos que mergulhavam com os seus aviões contra as embarcações americanas. Por terra, os japoneses mantinham sua resistência nas ilhas do Japão, visando acelerar o fim do conflito, já que os japoneses tinham como código de honra jamais se render e nunca entregar a sua pátria. Então, os Estados Unidos usaram um recurso extremo. No dia 6 de agosto de 1945, os norte-americanos lançaram uma bomba nuclear sobre a cidade de Hiroshima, né, devastando-a completamente e matando 140 mil pessoas imediatamente. Outros milhares, né, tiveram efeitos posteriores, como câncer, e acabaram morrendo devido à radiação. No dia 9 de agosto de 1945, foi a vez da cidade de Nagasaki ser atingida pelo armamento nuclear americano, que matou na hora cerca de 70 mil pessoas. Poucos dias depois, em 14 de agosto, o Japão se rendeu. Chegava o fim da Segunda Guerra Mundial. Aqui é uma imagem, né, que não ficou muito bem e meio tremida, né? E onde os Estados Unidos foram responsáveis por um dos maiores atentados do Japão, né? 2 ataques nucleares, né? Que mataram mais de 200 mil pessoas em Hiroshima e Nagasaki. As consequências da Segunda Guerra, né? Após, né, a Segunda Guerra Mundial, 2 países se fortaleceram bastante, a União Soviética e os Estados Unidos, que logo, né, eles dividiram as áreas de influência, dando início à chamada Guerra Fria. Isso foi consolidado em 2 conferências, a Conferência de Yalta e a Conferência de Potsdam. Onde que a Conferência de Yalta ela criou um fato, né, a Organização das Nações Unidas, a ONU, que teria a responsabilidade de manter a paz, evitando, né, que uma possível terceira guerra mundial venha a acontecer. Então, essa conferência ela ocorreu em fevereiro de 1945, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. 50 nações assinaram a Carta das Nações Unidas, formando a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Secretariado, o Conselho Econômico e a Corte Internacional de Justiça. Com a função de manter a ordem mundial, nessa mesma conferência ficou definida aí a liberdade para os soviéticos atuarem em todo o leste europeu, inclusive incorporando várias nações ao seu território. Aqui é uma imagem, né, da Conferência de Yalta, né, deu os primeiros passos para a criação da Organização das Nações Unidas, tá? Estamos aí, a equipe, os diplomatas. Já a Conferência de Potsdam, né, em junho de 1945, reuniu a União Soviética, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos para criar as punições, né, a serem impostas às nações que compõem o eixo. Então, as principais punições foram divisão do território alemão em 4 partes, cada parte ficando sob domínio da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos e da União Soviética. Pagamento de 20 milhões de dólares, devolução da cidade de Gdansk à Polônia, redução das tropas da Alemanha, bem como diminuição
de seus armamentos e destruição de todas as fábricas de armas de guerra. Chegava ao fim não só a Segunda Guerra Mundial, mas também o nazifascismo na Europa. Era um duro golpe na ultradireita europeia, que se sentiu órfã, mesmo com a manutenção dos regimes autoritários da Espanha e de Portugal. O liberalismo, que passava por grave crise, recuperou-se de forma consistente com a consolidação dos Estados Unidos como a grande potência mundial, mesmo rivalizando e dividindo a influência mundial com a União Soviética. Os regimes totalitários enfraqueceram e perderam espaço político, enquanto que o liberalismo e o capitalismo financeiro se renovaram e se fortaleceram. Aqui os campos de concentração nazista, o que mais chocou o mundo no fim da guerra foi a descoberta pelos aliados do campo de concentração, onde os judeus eram exterminados sistematicamente por gaseamento e outros métodos eficazes inventados pelo nazista. Na foto, uma mulher alemã estarrecida com os cadáveres, na maioria judeus. O Brasil na Segunda Guerra Mundial, foi no dia 1º de setembro de 1939. Forças nazistas alemãs de Adolf Hitler invadiram a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial, e onde que o Brasil passou a participar do conflito a partir de 1942, que foi no período da época do presidente da República, que era Getúlio Vargas, e onde a posição brasileira ela foi de neutralidade. Quando a Segunda Guerra Mundial eclode, Getúlio Vargas já tinha estabelecido sua ditadura há 2 anos, conhecida como Estado Novo. Era visível sua simpatia por regimes totalitários e autoritários. Mesmo sem assumir publicamente, apoiava os nazistas e fascistas no conflito mundial. No ano de 1942, o Brasil não havia entrado no conflito, buscando de certa forma evitar pois acreditava ser um custo alto para um país que ainda vivia em certa instabilidade. Era um fruto das contradições econômicas, desde a sua proclamação da República, e onde que o fato que fez Getúlio Vargas mudar de opinião e passar a apoiar os Estados Unidos e a União Soviética, que era contra os nazistas, foram os ataques a embarcações brasileiras no Oceano Atlântico. Isso foi realizado por submarinos alemães. Então, esse episódio despertou revolta ao povo brasileiro, que, justo com os políticos oposicionistas de Vargas, pressionaram para que o Brasil entrasse oficialmente no conflito contra os alemães e os países do eixo. Apesar do fato ocorrido, a entrada do Brasil na guerra, ela só deu-se oficialmente apenas em 1944, que nesses 2 anos o Brasil treinou o seu exército para que pudesse entrar em condições de fazer a diferença na Segunda Guerra Mundial, onde que a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, ela foi treinada pelos Estados Unidos e atuou decisivamente na Batalha de Monte Castelo contra as tropas nazistas. Então, nesse conflito, o Brasil teve muito destaque, sendo decisivo para a vitória dessa batalha. Quando o seu retorno ao Brasil, os integrantes da FEB foram tratados como um herói de guerra. Aqui vamos falar sobre as organizações, nasce a Organização das Nações Unidas, a ONU, as duas grandes guerras, como definiu o primeiro-ministro inglês Churchill, são conflitos que podem ser estendidos como uma continuidade e após o término da Primeira Guerra Mundial, a tentativa diplomática conhecida como Liga das Nações, então procurou construir sem êxito acordos que preveniriam outros confrontos das potências. Acordos como o Tratado de Versalhes,
serviram na prática para impor uma derrota, né, ainda mais humilhante às nações da Tríplice Aliança e alimentaram-se sentimentos de revanche. A experiência fracassada da Liga das Nações serviu de base para a estruturação, né, da Organização das Nações Unidas, que é a ONU. Instituída em 24 de outubro de 1945, a ONU atualmente engloba 193 países e suas contribuições vão além da observação e a mediação, né, de conflitos. O seu papel foi fundamental, né, na fundação do Estado de Israel, em 1948, nos processos de descolonização da Ásia e a África, ou arbitrando, né, questões étnicas. Ao longo da segunda metade do século XX, as declarações da ONU acerca de populações em risco, patrimônios culturais ou a desigualdade de contribuições de renda e o alimento pelo mundo norteiam tomadas de decisões de chefes de Estado. Aqui, nessa imagem aqui, estou apresentando a sede das Nações Unidas em Nova York, né, Estados Unidos. Outros conselhos, né, fazem parte da ONU, tá, como está retratando aqui agora, né, são funções para promover ações coordenadas pela melhoria e desenvolvimento, né, globais, dentro do comissariado, né, da ONU, das Nações Unidas para o Direito Humano, né, participa diretamente das reuniões gerais, né, da ONU, a partir dos observatórios espalhados pelo mundo, onde recebe denúncia de violação, né, dos direitos humanos. Por exemplo, tráfico de órgãos, situações de perseguições por gênero, religião e exploração sexual. Aqui também uma imagem apresentando o Conselho de Direitos Humanos, né, em Genebra. E a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, né, da Unesco, ela foi criada em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, e com o objetivo de garantir a paz, né, por meio de cooperação intelectual entre as nações na busca de soluções, né, para os problemas que desafiam a nossa sociedade.